No meu vídeo lá, Jardim do Éden metafísico, metáfora, infância, adolescência, fase adulta, hino com, e chegaremos lá depois da morte, no Oni. Mesma coisa aqui, não é só depois a palavra ciência, mas é a palavra relacionada ao tempo, da temporalidade. Porque nós estamos falando do delta, tempo, espaço e matéria. E se nós falarmos de tempo, também existe inotempo, contempo e onitempo. Nós fomos inotemporais, contemporais e onitemporais, que seria a mesma coisa de atemporal. Nós já fomos inomateriais, comateriais e seremos onimateriais, acima da matéria. Esse delta aqui se encaixa com o delta tempo, espaço e matéria, que é a prisão da onde estamos. Estamos presos mesmo. Quem é aqui que pode vencer o espaço? Quem é aqui que pode vencer o tempo? Estamos presos. Como eu sempre ilustro com o filme Lucy, já que eu não tenho milhões de dólares para fazer um filme, todos seremos Oni. Somos julgados imediatamente, pois são 3 instâncias. Essa é a coerência. Nós temos 3 instâncias. A primeira instância, a vida aqui. A segunda instância, depois da morte. A terceira instância, o grande trono branco, que quase ninguém entende na Bíblia original Códex. Eu explico. Apocalipse, Guiliana 20. O reino 1000 anos será o próprio trono branco, o juízo de todos. E não como diz os católicos agora. Agora sim, no sentido que os católicos falam, os padres falam muito bem. O julgamento individual. O julgamento coletivo não será como mistificam. Num lugar, todos estarão, tem até religiões que dizem que vão estar todos os animais. Nada disso. Será durante o reino. Ele regerá, ele julgará. É o grande dia do juízo. Grande dia porque são 1000 anos. Então, quem estiver positivo na matemática do Criador, todos têm que assistir os nossos vídeos sobre matemática do Criador, pecado, não gostei de Deus e matemática do Criador, que são graus da UniEx, imediatamente estará onisciente, em descanso, não em lugar físico. Gente, lugar físico, jardim, como a própria palavra paraíso no original diz, é só metáfora. Alguém já vem lá com Rick e o Lázaro. Olha lá, o Lázaro está num jardim lindo junto com Abraão. Gente, aquilo é metáfora. Ele viu o desafeto dele, motivo pelo qual ele foi parar na repescagem, e ele viu o pai da religião dele, Abraão. Nós já explicamos isso tantas vezes, mas todo dia tem gente nova e gente que ainda não entendeu. Então ninguém vai para um jardim e ficar descansando, porque as pessoas dizem assim, imagina que um familiar ou eu morro agora e vou lá e fico ciente de tudo que está acontecendo na Terra. Por exemplo, essa pandemia. Quer dizer que o Gugu, vamos citar personagens mais conhecidos, vamos citar aí o Boixá, estão olhando para cá e sentindo a dor e a agonia que nós estamos sentindo? Não, nada disso. Vou explicar. Eles estão oniscientes, em descanso, porque não há, é metáfora para sem dualidade. Todos escrevendo aí descanso é metáfora para sem dualidade. A palavra descanso, se você observar, é descanso. Eu não canso, eu não tenho sofrimento, eu não tenho dor, eu não sinto. Vamos mais. Percebe? Não em um lugar físico, mas em toda a parte, seu espírito vê, ouve, sabe, todo o passado, presente e futuro. Outro delta. Presente, passado e futuro. Diz Nikola Tesla, aproveitando o professor Alexandre, que ele conseguiu viver isso. O passado, presente e o futuro no mesmo tempo. Quer dizer, se ele conseguiu ou não, não sei. A única coisa que eu sei é que nós vamos conseguir quando nós morrermos. Todo o filme da sua vida passou. Você lembra da luz do fim do túnel? Todos veem isso nas experiências de EQM. Só quem nunca assistiu documentário de EQM é que vai me julgar. É que vai vir aqui falar asneiras, tolices. Vê. Todo o filme da sua vida passou diante dos seus olhos, e como os próprios judeus dizem, olha só, os que detêm os conhecimentos originais, ela recebe
todas as energias, emanações do bem, no que eu chamo de simbiose eterna dos que aqui ainda estão sendo crivados. No judaísmo se chama de mitzvah. Mitzvah são ações do bem, boas energias, sefirotes da Cabala, energias que são as emanações das escolhas das consciências. Cada ação do bem, cada escolha do bem é uma mitzvah. E segundo os judeus, que alguns não, muitos acreditam em reencarnação, não sei se vocês sabiam, um pouco diferente dos espíritas, porque não querem revelar ou não sabem sobre rehologramação e precisam ter uma explicação para o céu. Vê, vocês já ouviram falar no protestante francês e maçom Hippolyte Léon Denisard Rivail? Ele nasceu em 1804 e morreu em 1869. Já ouviram falar nele? Provavelmente não. Mas e se eu mudar o nome dele como ele mudou para Allan Kardec? Suas teorias foram refutadas por Jean Charcot, que viveu em seus dias, e mais tarde, porque Sigmund Freud era criança ainda, mais tarde Freud estudou Charcot e teve suas próprias experiências e criaram a teoria da segunda consciência. Eu quero que todos vocês escrevam aí teoria da segunda consciência. A teoria da segunda consciência, ela pode ser animal, fantasiosa, diabólica. Na série da Netflix Sigmund Freud, tem lá o Tautos. E é incrível a ligação, o vínculo entre exorcismo, mediunidade, comunicação com os mortos e hipnose. É impressionante. Regressão. Por quê? Porque o mundo espiritual é o mesmo mundo digital, é o mesmo mundo virtual, é o mesmo mundo quântico. Funciona do mesmo modo. Como disse Paulo aos Hebreus, cópia das coisas imateriais. Vê, resposta final, enfim, está aqui. O senhor caríssimo doutor e aluno ex, cada vez que agir com amor, em memória da sua mãe, cada lágrima, cada gesto de amor, cada bondade, pensando nela, ela vê, ouve e recebe. Pois o espírito imaterial, atemporal e infinito não está mais limitado no crivo domo finito. Está como o Criador é, supradual, acima do bem e do mal. Os espíritos não sobem. Isso é um erro, isso é linguagem de criança, que as pessoas interpretam como literal. Aí tem palestrante espírita, principalmente pastor, alguns padres, a maioria deles, todos eles não conseguem entender metáfora. Pelo amor de Deus, espírito não desce, espírito não sobe. Isso é metáfora, o espírito encarna, sai da limitação imaterial, atemporal e infinita para este plano, esse cosmos limitado, projetado, material, temporal e finito. Voltando para a prisão delta, que nós estamos presos, tempo, espaço e matéria. Quem morreu em boa matemática venceu o crivo e se libertou, voou para além do tempo, espaço e matéria. E não está mais limitado. O cosmos físico representa o metafísico. Vê, se nós projetamos no mundo físico algo, ou criamos algo, ao criarmos, ao sermos criadores de algo, projetarmos algo, nós já estamos sobre. Percebe? Eu sou superior. Portanto, o que Deus criou é inferior a Ele. Toda a criação é inferior a Ele. E o plano para onde vamos é superior a este plano inferior, a nós. Tudo que é inferior é visto pelo superior. Portanto, sim, quem está na realidade, nós estamos numa pseudo-realidade, num holograma, numa projeção, no cosmos imaterial, não está mais na cópia, como disse o ex-rabino Shaul em Hebreus e Virim, na projeção limitada, mas está no original ilimitado. Se aqui é cópia, lá é original. Escreva aí, se aqui é cópia, lá é original.
E é no original que é real, ilimitado, infinito e, portanto, recebe em dados quânticos. Aqui nós temos a rede mundial de computadores, lá nós temos a rede imaterial de consciências, os dados, as energias, as virtudes, não podendo, porém, se conectar diretamente. Aqui está um erro, pois assim feriria o processo de crivo, de livre-arbítrio, de livre escolha. Meu grau 144, Universidade X, que eu explico, dualidade é liberdade, bifurcação. Portanto, preste muita atenção. Se houvesse comunicação com os mortos, e Samuel, por favor, entenda, se houvesse comunicação com os mortos, se houvesse, feriria todo o princípio de estabilidade, de liberdade, de justiça. Portanto, eu estou dizendo, como os espíritas e judeus que acreditam em reencarnação, que acreditam em vida depois da morte, todos eles, como eles mesmos dizem, estão certos no que diz respeito a pessoas que morreram sim, elas nos ouvem, elas nos veem, elas recebem, mas elas não podem se comunicar. Elas não podem interferir nesse plano. Esse é o erro. Esse é o erro. Vê. Para encerrar, toda a Bíblia vai citar o ladrão ao lado de Jesus agora, pois eles procuram se apoiar nos poucos versículos do Tá na Bíblia que existem sobre. Vamos então escrutinar para elastificar as consciências deles. Primeiro, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, está falando da ressurreição. Isto é, da reentrada no mundo agora no reino. Mas acima do bem e do mal, supra do mal. E é isto que a Bíblia chama de metáfora. Ou melhor, perdão, é isso que a Bíblia chama em metáfora de descer, ressuscitar. É só olhar para Jesus ressuscitado. Como era o corpo de Jesus ressuscitado? O primogênito dos mortos. Aquele que foi o primeiro a vencer a morte. Para entender como será. Tão simples. Olhe para Jesus. Como foi? O crente pastor vai achar que é só na última trombeta que todos acordarão. Quem dorme, meu caríssimo pastor teólogo, é o corpo. A consciência não dorme. Então vem a primeira interpretação de Místicos Bíblias de Lucas 23. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, como está na maioria das Bíblias. Assim sendo, o ex-ladrão foi imediatamente para o paraíso. Segunda interpretação de Místicos Bíblias de Lucas 23 e teólogos. Nos originais, os teólogos vão dizer, não temos pontuações, não existiam vírgulas. É ridícula essa discussão de vírgula. Testemunho de Jeová, adventista, pastor, padre, a vírgula está antes, está depois do hoje, não existiam vírgulas, pelo amor de Deus. Então, temos que, no escrutínio de um teólogo, de um exegeta, ele vai dizer assim, ó, o original está assim, ó, na verdade, vírgula, hoje te digo, dois pontos, estarás comigo no paraíso. Por esta razão, o ex-ladrão dormiu e só irá ao paraíso na última trombeta. Terceira interpretação de Lucas 23. Na box, para elucidar, encontramos. Olha o que está aí na tua box. Estou aqui, ó, com a box aberta. Estou olhando agora ali, vocês escreverem enquanto eu ensino. E eu acho isso tão incoerente. Motivados pelo quê? Existem três possibilidades psicológicas quando alguém fala ao mesmo tempo da outra. Primeiro, ou você não se importa nem um pouco com esse professor e com essa universidade. Segundo, ou você está escrevendo, na verdade, para rebater a si mesmo, para tentar endossar sua fé e resistir e não aceitar o que está vindo ali, que está te cutucando, alargando a consciência e você segurando a consciência. Eu quero o véu, eu quero continuar igual eu estava. Ou terceiro, porque vocês querem dar aula junto comigo. Não estou entendendo. Vocês querem escrever ao mesmo tempo? Dá para ouvir ou não? Vai lá. Lucas 23. Estou aqui, ó. Bíblia original aberta. A Bíblia original diz assim, ó. Jesus respondeu ao ladrão à sua destra. Agora mesmo lhe prometo que você estará comigo no jardim, o paraíso. Nós elucidamos isso com essa tradução. Vê. Para mostrar que a segunda interpretação está certa dos exegetas. Porém, nenhum teólogo consegue entender metáforas da quântica aqui presentes.
pois o ex-ladrão sim acordou. Todos escrevendo aí, morrer não é dormir, morrer é acordar. Esse é o grande problema. Mesmo o sistema judaico e o sistema cristão principalmente enfatizam nessa hora, dogmaticamente, que morrer é dormir. Morrer não é dormir, morrer é acordar. Esse é o grande problema. Como se equivoca a teologia judaico-cristã. O morrer é acordar. Ele acorda para a vida, pois quando Jesus morreu, fantasmas foram vistos, você não lembra? Para quem fica aí dizendo, Jesus não tinha ido para o Pai. Você pega pastor, o pastor diz assim, até domingo Jesus ainda não tinha ido para o Pai. Para explicar o te digo hoje. Que besteira, que bobagem. Quando Jesus morreu, nas delta horas, fantasmas foram vistos em Jerusalém. Espíritos, pessoas que ressuscitaram. Onde é que estavam dormindo? Eles acordaram. Isso é um caso real. Vê. Eles vivem. Porém, os espíritos eternos se transformam no todo. Como Criador. Oniscientes e onipresentes, mas não onipotentes. Todos escrevendo. Quando morrermos, seremos oniscientes, onipresentes, mas não onipotentes. Mas sim, somente na última trombeta voltarão, materializarão, e aqui que está a confusão, ganharão um corpo de luz.